Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para quê? Para fazer um pequeno devocional com os irmãos, referente a um texto que o pastor Geraldo Rangel escreveu. O texto chama-se Seja Paciente. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escreveu o texto, foi o pastor Geraldo Rangel, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, nos ensine, para que a gente possa aprender com essa porção bíblica, com esse devocional. Vamos lá? Senhor Jesus, que possamos aprender de Ti, a sermos pacientes, perseverantes em todas as coisas. Que o nosso caminhar seja pautado nas Tuas orientações, para que nos tornemos melhores a cada dia. Perdoa-nos, Senhor, quando não fazemos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, nossa leitura bíblica hoje está em Gálatas 5, 22 e 23. São só 2 versículos bem curtinhos que dizem assim, ó. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Eu acabei lendo também o 24. Bom, irmãos, então, o pastor Geraldo Rangel quer nos falar sobre ser paciente, né? Sobre perseverança, sobre não desistir, sobre não perder aí a linha, né? E se manter firme naquilo que a gente deseja resolver. A paciência é uma virtude em que consiste o quê? Que a gente suporte de forma calma, resignada, enfim, sem ficar murmurando e reclamando qualquer mal físico ou moral, né? Não é fácil, né? Mas ser paciente, ser perseverante é ter calma. Perseverança tranquila é crer que os problemas se podem resolver com o tempo, né? Porque na verdade tem coisas que por mais que a gente lute, a gente não pode resolver. Só o tempo que vai resolver aquilo. Então, quanto mais materialista, pessimista, quanto mais defeito a nossa sociedade encontra nas coisas, quanto mais impaciente ela é, né? Então, assim, resolver as coisas com dinheiro, acho que nada tem jeito, tudo está perdido e acaba perdendo a paciência. John Piper, o pastor, né? Ele diz que impaciência é o que a gente sente quando a gente começa a duvidar da sabedoria e do tempo de Deus ou da bondade da sua orientação. Então ele diz o quê? Que quando a gente coloca em dúvida que Deus sabe de todas as coisas, coloca em dúvida que Deus é bondoso a ponto de nos orientar, então aí a gente começa a ficar impaciente, né? Porque a pessoa que tem paciência confia que Deus vai cuidar daquela demanda, Deus vai cuidar daquela situação e no tempo dele, ele vai nos orientar. Então, a impaciência é claramente um atestado de falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé, né, ninguém verá a Deus. Então, nós temos que estar preocupados quando somos impacientes, né? Tem gente que fala assim, eu não tolero mesmo, eu não tenho paciência, eu sou desse jeito e assim eu vou ser sempre. Então presta atenção, né? Se você é impaciente, você está dizendo que realmente você não acredita que Deus pode resolver todas as coisas. Então quando a gente é paciente, não quer dizer que a gente é fracote, é débil, né? Como pensavam os gregos antigos. Pelo contrário, ser paciente é uma demonstração de força, porque não é mole não suportar as circunstâncias, né? Para a gente suportar qualquer mal físico ou moral, ou qualquer situação adversa,
com paciência, a gente tem que ter muita força. É a paciência, a perseverança, que é uma das partes do fruto do Espírito. Então, vamos imaginar o fruto do Espírito como se fosse uma mexerica com diversos gomos. Então, não são os frutos. O Espírito vai nos dando fruto. É um fruto do Espírito com várias partes, né? E quais partes? Essas que a gente leu aqui, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é como se fosse uma mexerica, o fruto, né? A mexerica com todos esses gominhos. Então, a paciência, a perseverança é um dos gomos desse fruto, né? Que compõe aquilo que o Senhor tem para nós como importante, né? É o fruto do Espírito. Então, é importante que a gente tenha em mente o que o apóstolo Paulo fala, né? Ele fala para a gente estarmos revestidos de paciência, porque ele é parte do fruto do Espírito, uma característica do amor ágape, né? Aquele amor de Deus. Então, La Fontaine, né, um escritor, disse que com paciência e tempo desfazemos o que a força e o ódio nunca poderiam desfazer. Então, isso é uma palavra muito sábia, né? Às vezes a gente não percebe que só o tempo e a paciência vai desfazer muitas coisas, muitos entraves que a gente tem na vida, né? Como diz lá em Hebreus 12, diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, a paciência é uma fortaleza ativa e concentrada. Como diz lá em Hebreus 12, a gente tem que correr com paciência, não é de qualquer jeito, mas tendo paciência para suportar todas essas coisas que vão nos advir. Então, paciência é manter aquela direção apesar de tudo. Você não perde a linha nunca, nada te tira do seu rumo. A gente tem que permanecer firme até durante a tribulação, porque como diz lá em Romanos 5:3, diz assim, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, quer dizer, produz paciência. Então, nós temos que ficar firmes também quando somos atribulados, quando passamos por dificuldades. Dessa forma, o que a gente tem que aprender? A desenvolver a paciência, esperar pacientemente pelo socorro do Senhor, paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor, que hoje ninguém mais quer ter paciência com ninguém, né? Todo mundo de pavio curto. Mas o que nós temos que fazer como cristãos é demonstrar o amor que Deus requer de nós. Então, não adianta nós falarmos do Evangelho, dizermos que somos cristãos, se na hora oportuna que nós temos que ser paciente com alguém, a gente não é. Porque a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Que se nós tivermos consciência de quem nós realmente somos, seremos pacientes com o outro. O nosso manancial termina assim. Aquele que crê, não se apressa. Então, se você crê que Jesus Cristo pode resolver todos os problemas, pode te apoiar, te amparar, te acolher, o que você tem que fazer? Ser paciente em todas as circunstâncias. Porque lembrando o que já foi dito, a impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus ou da bondade da sua orientação. Este provérbio, essa sentença, essa orientação é muito importante. Então, quando nós não temos paciência, é porque a gente começa a duvidar de Deus. Isso é muito sério. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço
Quero lembrar os irmãos também que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, não terão dificuldades para serem pacientes. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.